Os versículos de 1 Timóteo 2, versos 12 a 15, tratam do papel da mulher no testemunho público. Ao aprender em silêncio e submissão, como descrito no versículo 11, a mulher é instruída a não ensinar nem exercer autoridade sobre o homem. Essa proibição não se limita a uma atitude dominadora, mas refere-se claramente a qualquer exercício de autoridade sobre o homem. Atividades como pregar o evangelho, abrir uma leitura bíblica, ministrar a palavra ou ser supervisor envolvem autoridade e ensino, o que contraria as Escrituras. As razões para isso estão na formação e na queda. Adão foi criado primeiro, mas na queda, essa ordem foi invertida, e Eva foi enganada, resultando em graves consequências. Essa inversão moderna da ordem divina pode trazer resultados igualmente desastrosos. Contudo, o versículo 15 assegura à mulher a salvação em sua plenitude, caso cumpra seu papel único de maternidade, mantendo a fé com amor, santidade e sobriedade. Quando questionados sobre a relevância de mulheres em silêncio na igreja, alguns argumentam que Paulo, em 1 Coríntios 14:34, estava apenas respondendo a necessidades culturais temporárias. No entanto, o contexto imediato identifica essas instruções como um mandamento do Senhor, tão claro e forte quanto qualquer outro na epístola. Negar isso é abrir caminho para ignorar outros ensinamentos bíblicos igualmente fundamentais, como os relativos à ceia do Senhor, em 1 Coríntios 11, ou ao uso de dons espirituais no capítulo 14. A única forma de tornar essa instrução obsoleta seria rejeitar toda a epístola, o que poucos estariam dispostos a fazer. A submissão das esposas, conforme descrito em Efésios 5:22, está inserida no contexto de submissão voluntária de uns aos outros no temor de Deus, como ensina o versículo 21. Uma manifestação disso é a esposa cristã ser submissa ao marido cristão, como ao Senhor. Isso implica uma submissão leal e obediente, refletindo a relação entre a Igreja e Cristo. A esposa submissa reconhece o papel de liderança e responsabilidade do marido, mas tal submissão não é um medo servil diante de um marido autoritário. Antes, é uma atitude voluntária que não implica inferioridade, mas uma intenção divina que reflete a relação de Cristo com sua Igreja. Quando uma esposa crente é casada com um marido descrente, 1 Pedro 3, versos 1 a 7, oferece orientação clara. Por exemplo, se ele pede que ela participe de uma festa que contradiz os princípios bíblicos, sua submissão deve, primeiramente, estar sujeita às Escrituras. Ela não pode cometer pecado, mas sua recusa deve ser acompanhada de respeito e devoção ao marido, demonstrando um espírito que é de grande valor diante de Deus. Esse comportamento pode ganhar o marido sem a necessidade de palavras, mostrando um testemunho poderoso pelo exemplo. Em situações em que o comportamento de um marido afeta negativamente o testemunho da Assembleia, a esposa tem responsabilidades claras. Caso o pecado envolva algo grave, como mencionado em 1 Coríntios 5, ações devem ser tomadas. Ela deve encorajar o marido a confessar e corrigir seus erros. Se ele não o fizer, sua lealdade ao Senhor exige que ela informe os anciãos, mesmo que isso seja difícil. O exemplo de Ananias e Safira em Atos 5 mostra as consequências de conivência com o pecado. Para questões menores, como discurso impróprio, ela deve encorajar o marido ao arrependimento, promovendo uma solução em amor. Os papéis diferentes de homem e mulher não se limitam à procriação. Gênesis 2:22 descreve a formação de Eva como o ato culminante da criação, antecipando a entrega da Igreja a Cristo, sua noiva, conforme João 17:24 e Efésios 5:32. Essa relação é central ao plano de Deus. A liderança do homem sobre a mulher reflete a liderança de Cristo sobre o homem, como ensinado em 1 Coríntios 11:3. Isso também aponta para a eventual sujeição de todas as coisas a Deus.